que você está aqui para a aula de língua portuguesa para o 4º ano. Eu sou a professora Cristiane Lopucci e pergunto a você: tem cuidado da sua higiene? Passou álcool em gel? Tem lavado as mãos? Sempre fez isso se tornar um hábito na sua vida? Muito bem, isso é importante. Cuidar de si e do outro através de hábitos simples, não é verdade? Para a aula de hoje, você vai precisar do seu material, o caderno, o lápis e a borracha. Acredito que você já deixou tudo organizado aí, não é verdade? Então agora abra o seu caderno, pule uma linha dos registros anteriores, olhe no calendário o dia de hoje, veja bem certinho qual é a data, anote aí no seu caderno, anote aula e língua portuguesa. Vamos relembrar a aula anterior do que foi que nós aprendemos? Nós retomamos as ideias principais da história do menino maluquinho. Fizemos algumas atividades ali com as onomatopeias. Lembra que são aquelas palavras escritas no texto que se representam sons? Quando o autor não consegue pôr som, ele coloca as onomatopeias. Nós vimos também ali algumas atividades a quem se referia o chamá-los, a que se referia, né, ou a quem se referia no texto. Então, isso foi alguma das coisas que nós vimos, além do uso da palavra quase, para alterar o sentido da frase. Você lembra disso? Ótimo, se você lembra, muito bem. Se você não lembra, assiste a aula de volta. E se você perdeu a aula, corre assistir, que tem muito aprendizado lá. Nós também finalizamos a ficha da curiosidade do menino maluquinho. Nós colocamos ali as curiosidades sobre o personagem. Nós colocamos que ele anda com uma panela na cabeça, que ele mora com a irmã chamada Nina, o pai Carlinhos e a mãe chamada Naná, que o seu melhor amigo é o Bocão e que ele é um menino alegre e agitado. Assim ficou a nossa fichinha toda completa para colocar no varalzinho das curiosidades. E durante essas aulas, essa sequência de aulas que nós tivemos, nós conhecemos então uma história do personagem Snoopy e uma do menino maluquinho. As histórias em quadrinhos. Nós fizemos atividades de interpretação desses textos, exploramos bem esses textos para a gente ficar bem atento na leitura, não é? E agora eu te convido para fazermos relembrar esses textos, né? Fazer uma nova leitura dos textos. Vamos então para a história do Snoopy. Olha lá, Charlie Brown, escrevendo e aprendendo. Ela corta, ela fatia, ela pica, ela esmaga. Peça agora enquanto temos em estoque. Querida vovó, obrigado pelo suéter. Ele é bem quente e também vem com um conjunto de facas para carne. Também vem com um conjunto de facas para carne. Sally, você poderia baixar o volume da TV? Você poderia baixar o volume da sua escrita? Querida vovó, obrigada pelo suéter, ele é... Slam. Querida vovó, clique-claque. Obrigada pelo suéter, ele é... Clique-claque. Era uma noite escura e tempestuosa. Tira. Plagiador. Suspiro. Querida vovó, obrigado pelo suéter, ele é... Ei,
Isso é o concerto número 1 para piano do Beethoven. Nada mal, Charlie Brown. Querida vovó, volte aqui, seu moleque. Seu moleque. Acho melhor ligar para ela. Então essa foi a história do Snoopy que nós vimos lá nas primeiras aulas dessa sequência. E durante essa sequência de aulas, nós também lemos um texto do livro do Menino Maluquinho. Vamos relembrar o texto com a professora? Esse é o texto 2. Chama-se Rindo de Medo. Tum! E a bola caiu dentro do casarão. Quem vai pegar? Deixa pra lá, a bola estava velha mesmo. Deixa pra lá não, a bola é minha, tem que pegar. Eu te dou uma bola nova. Não, aquela bola é de estimação. Tá com medo de entrar no casarão assombrado? Vamos lá, Bocão, eu vou com você. Valeu, maluquinho. Boa sorte, caça-fantasma. Até nunca mais. Cara, isso é sinistro. Bam. Ah! Calma, foi só o portão. Que estresse. Vamos lá dentro. Não dá para ver quase nada. Temos que achar a escada. A bola caiu lá no segundo andar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Olha lá. O que é aquilo? Corre, maluco. Ai, ui. Ele tá com uma espada. Vai, sobe. Ha, ha, ha. Fim da linha, Bocão. Não tem mais para onde ir. Estamos perdidos. Clank. Ah! Socorro! Manhê! Ploft. Onde nós caímos? Não consigo ficar em pé. Areia movediça, vamos afundar. Ele vai pegar a gente. Não quero nem ver. Ô menino, eu vou ser o primeiro. Adeus, Bocão. A festa ainda não começou, mas vocês já podem brincar. Vou querer meu aniversário num lugar assim. Eles estão demorando muito. Acho melhor alguém ir lá. Temos que resgatá-los. Não esqueça da minha bola. Olha eles lá. Ha, ha, ha. Tá aí a sua bola, Juninho. Mas e o fantasma? Por que vocês estão rindo? Pois é, Juninho. Nós estamos rindo de medo. Então, essas foram as duas histórias que nós vimos ao longo dessa sequência de aulas. E agora nós vamos fazer uma comparação entre os textos. Para fazer a comparação hoje, você vai acompanhar a professora, vai participar dessa atividade. A professora vai tirar algumas tiras de papel, né? Vai retirando aquelas tirinhas de papel. Vou lendo. E se vocês acharem que o que eu ler se aplica ao texto 1, que é do Snoopy, vocês vão levantar aí na casa de vocês um dedo só. Se achar que o que eu vou falar se aplica, né? Estava ali no texto do Menino Maluquinho, vai erguer 2 dedos. Um para Snoopy, 2 para o Maluquinho. Mas e se estiver nos 2 textos? Aí você usa as 2 mãos, bem simples, para o Snoopy e para o Menino Maluquinho. Tranquilo? Então, vamos à atividade. Então, vamos à nossa brincadeira. Lembra o que a professora combinou, né? Se for o texto do Snoopy, você ergue 1 dedo. Se for o do Menino Maluquinho, 2 dedos. Combinado? Então, olha o que eu vou pegar aqui. A primeira. O título é Rindo de Medo. Qual dos 2 textos que tem o título Rindo de Medo? Você lembra? É o Menino Maluquinho. Então vamos colocar aqui. Menino Maluquinho. Muito bem. O próximo. O título é Escrevendo e Aprendendo. Qual dos textos que tinha esse título? Quantos dedos você levantou aí? 1 dedo? Muito bem. É o Snoopy. Vamos organizar aqui. Outra afirmativa. Tem animais e crianças como personagens. Qual dos 2 textos tem animais e crianças como personagens? Lembrou? Texto número 1, o do Snoopy. Isso aí.
E agora? Tem apenas pessoas como personagens. Todos os personagens da história eram pessoas. Lembra qual é? É o texto 2, o menino maluquinho. Ótimo! Vamos para o próximo. Olha lá, esse, quero ver quem estava atento. Traz expressões populares na fala dos personagens durante a história. Qual dos dois textos que trouxe expressões populares na fala dos personagens? Lembrou? Nós até fizemos atividade sobre isso, né? Foi o texto número 2. Isso mesmo, o menino maluquinho. Quando ele fala, fim da linha, bocão. Ótimo. Qual dos textos mostra uma mensagem escrita em forma de carta durante a história? Qual dos dois que trouxe uma mensagem escrita em forma de carta? É o texto, isso mesmo, do Snoopy, Escrevendo e Aprendendo, onde o Charlie Brown queria escrever uma carta para a avó dele, não é? Agora, presta bastante atenção. Qual dos textos conta a história de um garoto que quer escrever uma carta para a avó? Qual dos dois contava a história do garoto que quer escrever a carta para a avó? Levantou o dedo aí? Levantou um dedo do Snoopy? Parabéns, isso mesmo. Aqui ele conta a história de um garoto que quer escrever a carta para a avó. E o próximo que eu vou tirar aqui, presta bastante atenção. Conta a história de alguns garotos que deixam a bola de futebol cair em um casarão. Qual dos textos que aconteceu isso? De os garotos que deixaram a bola de futebol cair em um casarão. É o texto 2. Muito bem. Do menino maluquinho. Agora eu quero ver se você estava bem esperto nos dois textos, hein? Qual dos dois textos, qual texto apresenta onomatopeias? Lembra o que são as onomatopeias? Eu já até comentei hoje, não é? Então, quando o autor, quando ele está escrevendo a história, ele não tem como colocar os sons dos objetos. Então, ele usa algumas palavras que representam esses sons que se chamam onomatopeias. Qual texto você disse que é? Opa, você disse que tem onomatopeias nos dois textos? Acertou, os dois trazem onomatopeias. Vamos colar aqui e vamos colar nesse aqui. Qual dos dois textos foi escrito para divertir o leitor? Qual deles tem o objetivo de divertir? Ele foi escrito pelo autor com esse objetivo. Vamos pensar lá no texto 1. O texto 1 é uma história em quadrinhos, não é? Ele ensinava a gente a escrever com uma carta? Não, né? Ele contava a história do garoto e servia para nos divertir. Então, o texto 1 foi escrito para divertir o leitor. E o texto 2? Será que ele foi escrito para divertir o leitor também? Veja, ele não conta a história de uns garotos que deixaram a bola cair em um casarão e depois dos sustos que eles passaram dentro do casarão até saírem de lá com a bola. Então ele também foi escrito para divertir o leitor. Então esse aqui também vai receber a mesma papeleta aqui. Também foi escrito para divertir o leitor. E agora a professora vai perguntar assim: qual dos dois textos pode ser encontrado em gibis, almanaques, páginas da internet, sites e revistas? Será que o texto 1 pode ser encontrado em gibi, almanaque? Almanaque é onde são livros com várias histórias. Então, gibis, almanaques, páginas da internet, sites e revistas. Você acha que o texto 1 a gente pode encontrar nesses lugares? Se você ergueu um dedo, você está certo. Então, o texto do Snoopy nós podemos encontrar em todos esses lugares que nós acabamos de falar. E o texto número 2, ele também
Pode ser encontrado em gibis, almanaques, páginas da internet, sites e revista, né? Também é uma história em quadrinhos e também pode ser encontrada nos mesmos meios que a outra. Então aqui nós conseguimos comparar e lembrar as informações dos dois textos. Você conseguiu acompanhar a professora? Acompanhou? Porque isso é bem importante para a gente ir exercitando tudo aquilo que aprendemos. Vai aparecer aí na sua tela, nesse momento, um pouquinho daquilo que nós vimos, aquilo que a gente foi colocando de um texto e de outro aqui nos nossos cartazes. Então, sobre o título, os personagens, o assunto principal, né, o que fala, o que aparece durante a história ali, que um tem uma mensagem escrita em forma de carta, o outro expressões populares, que ambos, os dois textos apresentam onomatopeias, ambos foram escritos para divertir o leitor e os dois podem ser encontrados em gibis, almanaques, páginas da internet, sites e revistas. Espero que você tenha prestado bastante atenção nessa parte da aula, tenha gostado e tenha participado com a professora. Agora nós vamos estudar um pouco os títulos das duas histórias. A professora quer que vocês prestem atenção em uma questão que aparece aqui, ó. Um dos títulos é Rindo de Medo. Então, a gente vai fazer algumas atividades agora para pensar nesse finalzinho aqui, ó, NDO. Então, aqui é Rindo de Medo. E o outro texto do Snoopy ali, do Charlie Brown, ele aparece Charlie Brown em Escrevendo e Aprendendo. Você viu que aqui tem a palavra rindo, escrevendo, aprendendo. Então, a professora vai deixar já destacado aqui, ó, para a gente poder acompanhar e ver o que será que vamos aprender tanto nessa aula hoje. A professora vai sortear mais algumas palavras aqui da panela do Menino Maluquinho. Então, a primeira palavrinha que eu vou tirar aqui é a palavra estudando. Vou colocar aqui. Mais uma palavrinha. A palavrinha é falando. Vamos lá, mais uma palavrinha. A próxima palavrinha é batendo. Uma que saiu junto com aquela ali, ó, é a palavra comendo. Mais uma? Vamos lá. A próxima palavra é a palavra ouvindo. Tem mais algumas ainda aqui na panela. A próxima é andando. Mais uma. Assistindo. Você está assistindo a aula? Assistindo. Próxima palavra, repondo. Você está repondo as energias que gasta? Então, olha lá, a palavra repondo. Mais uma. Lendo. Você está lendo as palavras que a professora sorteia? Muito bem. Tem duas últimas palavrinhas. Uma delas é saindo. E a outra que sobrou é expondo. Expondo, quando a gente expõe alguma coisa, coloca em exposição. Então, é expondo. Por que a professora colocou todas essas palavras aqui? Para a gente refletir bem no finalzinho delas. Olha lá, ó, todas elas terminam com NDO, ó, falando, andando, ó, batendo, comendo, lendo, ouvindo, assistindo, saindo, repondo, expondo. Né? São palavras que têm um final ali, a forma de ser escrito, parecidos com a do título, não é? E agora nós vamos fazer algumas atividades para refletir sobre essas palavras. Por que será que essas palavras são escritas assim? Para a gente entender bem por que algumas palavras são escritas assim, a professora trouxe algumas frases
Quer ver? Vamos ler as frases e refletir sobre elas. Tá assim, ó. Eu estudarei amanhã cedo. Eu estudarei amanhã cedo. Então, eu vou pôr essa frase aqui. A próxima frase, eu trouxe essa aqui, ó. Eu estudei ontem pela manhã. Vou colocá-la aqui. Mais uma. Eu estudo todos os dias. E a próxima frase? Eu estou estudando todos os dias. Vocês vão dizer assim, mas professora, parece que essas frases, todas elas passam a mesma ideia. E é verdade, elas têm a mesma ideia, né? Fala do estudo, fala que eu estudei ou eu estudarei, mas elas mudam o tempo que elas acontecem. Quer ver? Vamos associar aqui para a gente ver. Ó. Qual delas que já aconteceu, que é o passado? Eu estudei ontem pela manhã. Não passou? Já não aconteceu? Não foi ontem? Então, já aconteceu, está no passado. Eu estudarei amanhã cedo. Essa aí não quer dizer que vai acontecer, que está no futuro. Eu ainda não estudei, eu estudarei. Ainda vou estudar. Quando eu digo assim, eu estudo todos os dias, quer dizer que é uma coisa que acontece, é no presente. Eu estudo todos os dias. Então, eu vou colocar aqui. E quando eu digo assim, ó, eu estou estudando todos os dias, é uma ação contínua, é uma ação que continua, que não é que ela se repete. Então eu vou colocar aqui como uma ação contínua. Vocês viram como muda a forma da gente escrever conforme o tempo, se ele já aconteceu, se vai acontecer, se acontece, se está acontecendo continuamente, muda como nós escrevemos aqui as palavras, ó. Então, eu estudei e ontem diz que já aconteceu, estudarei amanhã, quer dizer que ainda vai acontecer. Eu estudo todos os dias, é uma coisa que acontece. Estou afirmando que eu estudo. E eu estou estudando. É uma ação contínua. Eu não, todos os dias, mas eu não determinei só um período para ela. Vamos fazer isso com outras frases para a gente pensar? Então, saem essas frases. Vamos pensar agora em outras frases. Olha lá, a professora vai tirar outras para a gente refletir, tá bom? Então, as próximas que vem aqui, ó. Vamos pegar aqui todas elas. Snoopy escreverá amanhã à tarde. Snoopy escreverá amanhã à tarde. Será que já aconteceu? Vai acontecer? Acontece ou é uma ação contínua? Então, se ele escreverá, é porque vai acontecer ainda, né? Amanhã à tarde ainda. Tá prestando atenção aí, não tá? Muito bem. Snoopy escreveu ontem pela manhã. O que você acha que acontece? É uma ação contínua ou já aconteceu? É o passado? O que você acha? Se ele já escreveu, é porque é passado. Outra. Snoopy escreve todos os dias. Ele escreve todos os dias. Então, é uma ação que acontece. É o presente aqui. E a próxima que eu vou colocar, Snoopy está escrevendo todos os dias. É o quê? É uma ação contínua, né? Ele está escrevendo todos os dias. Então, a gente não determina, essa ação está acontecendo. Todos os dias ele está escrevendo. Conseguir identificar aqui as marcas que dizem se já aconteceu, se vai acontecer. Então, quando eu coloco aqui, ó, que ele escreveu e ontem, né, ele me diz que já aconteceu. Escreverá e amanhã quer dizer que vai acontecer. Escreve é porque acontece, ele escreve. Aqui.
E ele está escrevendo, ó, está escrevendo. Quer dizer que ele está desenvolvendo, que ele está fazendo essa ação. Ele continua escrevendo. Tranquilo? Vamos fazer com mais uma frase? Cada vez que a gente vai fazendo, vai ficando mais fácil de compreender, não vai? A professora, pelo menos, é assim. Conforme eu vou fazendo, estudando mais, eu vou conseguindo compreender melhor as coisas. E espero que com você também seja assim. A próxima, nós vamos fazer a mesma coisa lá com a frase, ó, lá do título do texto. Eu vou deixar o título bem aqui, ó, pra gente lembrar dele, tá bom? Então, olha lá a frase. Quando eu digo que já aconteceu no passado, é rio de medo. Rio, não é rio, é rio de medo. Quando eu digo que vai acontecer, é rirá de medo. Rirá de medo. Opa, mas eu tenho mais uma forma de dizer que vai acontecer ainda. Você está pensando aí? Como você acha que dá pra gente dizer que vai acontecer? Ele, né, irá rir de medo. Olha lá. É o mesmo sentido. Eu estou dizendo que vai acontecer, que está no futuro. E quando acontece? Eu digo rir de medo. E quando é uma ação contínua, que ela tem continuidade, é rindo de medo. Vocês viram que aqui, ó, então ele riu, já aconteceu, rirá ou irá rir, ri de medo e rindo de medo. Quer dizer que é uma ação contínua que está acontecendo. Prestando atenção? Vamos fazer agora com o título do outro texto? Então, a professora vai trocar aqui agora, para você ver com o título do outro texto, como que fica, né? Se a gente colocar em todos esses tempos para a gente perceber as diferenças. Então, o outro texto, o outro título é Escrevendo e Aprendendo. Opa, se a gente tivesse que pôr esse título aqui, você já sabe onde que ele encaixaria? Tá pensando aí? Ah, muito bem. Acho que você está bem esperto na aula. Então, como que ficaria Escrevendo e Aprendendo? Se já tivesse acontecido lá no passado, fica escreveu e aprendeu. Aqui. E se isso ainda fosse acontecer lá no futuro? Pensou? Fica assim, ó. Escreverá e aprenderá. Porque ainda vai acontecer. Ou a gente também pode dizer que irá escrever e aprender. Eu também estou dizendo que é uma ação que ainda não aconteceu, que vai acontecer. E olha que bacana, usando o título do texto que nós estudamos. E para eu dizer que acontece, escreve e aprende. Tá vendo? Prestando atenção? Escreve e aprende. E para dizer que é uma ação contínua, que ela é continuada, assim, é escrevendo e aprendendo. Né? A gente pode dizer, o Charlie Brown está escrevendo e aprendendo. Então, isso é uma ação contínua, né, que não está ali exatamente marcada no nosso texto. Ficou mais fácil perceber assim? Será que você já está pronto para fazer algumas atividades com a professora? Primeiro você confere aí todas as frases, né, lê com calma tudo isso que a professora explicou. Primeiro você fez uma atividade usando os dedos e agora você vai precisar do seu caderno. Tranquilo? Então, lá no seu caderno, você vai colocar a atividade 1. Olha o que a professora vai perguntar para você, ó. Qual das frases abaixo passa a ideia de continuidade da ação? Ó, continuidade da ação. A. Woodstock está cantando na janela. Ou B. Woodstock canta na janela. Qual das duas que diz que há uma continuidade da ação? Que não acontece só aquela vez, né? Tá prestando atenção? Você só vai colocar lá o 1 e a letrinha A ou B, conforme a resposta que você achar que tá certa. Respondeu? Tá bem esperto na aula e na explicação? Muito bem. Então, olha a resposta junto com a professora. A resposta certa é a letra A. Woodstock está cantando na janela. Isso está acontecendo. Bem? Foi bem nessa atividade? Se você errou, não tem problema.
Agora vamos para a atividade número 2. Maluquinho joga futebol. E Maluquinho está jogando futebol. Você vai precisar colocar aí qual é a ação contínua e qual acontece no presente. Vai colocar as letras ali nas colunas, tá bom? Tempinho para você fazer. Conferindo com a professora, olha lá. Então, Maluquinho joga futebol. Isso quer dizer que acontece, é o presente. Então, a letra A vai ficar lá no presente. E a letra B, Maluquinho está jogando futebol, é uma ação contínua, está acontecendo. Próxima atividade igual essa, olha lá. João, você estuda? B, João, você está estudando? Então, em qual delas eu quero saber o que está acontecendo naquele momento? João, você estuda? João, você está estudando? E qual delas eu quero saber se é uma prática do João, sem determinar o tempo? Vai lá, tempinho para você fazer. Conferindo com a professora. Então, João, você estuda? Tá ali, ó. Eu quero saber se é uma prática do João. Eu não determinei o tempo. Eu quero saber se ele estuda. João, você estuda? E João, você está estudando? Eu quero saber o que está acontecendo naquele momento, né? Às vezes não acontece com vocês. Alguém vem e pergunta assim, você está estudando? Quer saber se você está fazendo naquele momento. A professora vai fazer mais umas atividades para a gente pensar juntos. Olha lá. Atividade 4. Não precisa copiar a frase toda. Você vai colocar a letra A e vai colocar qual das alternativas você acha que é certa, entendeu? E depois a letra B e escolher uma das palavras que está ali abaixo. Assim, ó. Nas videoaulas, estamos sempre... Tem uma lacuna para preencher. Sobre diferentes conteúdos. O que você vai pôr naquela lacuna? Ou aprendemos ou aprendendo. Nas videoaulas, estamos sempre... sobre diferentes conteúdos. E na frase B, nas aulas de língua portuguesa, vai completar com uma das duas palavras, sobre histórias em quadrinhos. Faz aí. Vamos conferir com a professora agora a atividade. Na letra A, nas videoaulas estamos sempre aprendendo sobre os diferentes conteúdos. E na letra B, nas aulas de língua portuguesa,
aprendemos sobre histórias em quadrinhos. Conseguiu fazer? Agora eu vou ver se você prestou atenção numa coisinha que a professora vai dizer. Olha, leia com bastante atenção com a professora. Eu estou estudando todos os dias. Nas videoaulas, estamos sempre aprendendo sobre diferentes conteúdos. Eu fiquei rindo de medo quando me deparei com uma situação assustadora. Maluquinho está jogando futebol e Snoopy está escrevendo todos os dias. Quando nós colocamos essas frases com ações contínuas, normalmente nós precisamos usar mais uma outra palavra que indica ação ali. É um verbo auxiliar que a gente chama. Ó, estou estudando, estamos aprendendo, fiquei rindo, está jogando e está escrevendo. E agora eu vou convidar você para mais uma atividade. Olha lá a dúvida do Charlie Brown. Como se escreve? E ele quer saber se ele está escrevendo corretamente essas palavras que indicam essa ação contínua. Cantando, suando, correndo e perguntando. Então você vai registrar agora no seu caderno assim. 5. E eu vou falar uma palavrinha e você vai escrever. Escreve aí junto com a professora, tá bem? A palavra que o Charlie Brown quer escrever e você vai ajudar é a palavra usando. Vou falar de novo e você escreve, ó. Usando. Escreveu? Vamos conferir, ver se você escreveu certo. A palavra fica assim, ó. Usando. Tem um S ali com som de Z, mas o importante era a gente pensar ali no finalzinho da palavra, que ela termina com NDO. Às vezes, durante a nossa fala, a gente não pronuncia aquele D, mas na escrita ele tem que aparecer. Vamos para a próxima. Coloca lá no seu caderno 6. Olha a outra palavra que nós vamos ajudar o Charlie Brown a escrever. Lápis na mão. Escreve aí enquanto a professora fala. A palavra é escrevendo. Escrevendo. Registrou? Colocou no seu caderno? Prestou atenção nas dicas da professora? Vamos conferir. Olha como fica a palavra. Escrevendo. Ali no final, NDO. Parabéns. Coloca lá agora 7. Registra lá no seu caderno, então, a outra palavrinha para ajudar o Charlie Brown. A palavra é dormindo. Dormindo. Escreveu? Vamos conferir? Dormindo. Fica assim a palavra. Muito bem. E a última agora, para a gente ficar craque nessa escrita. Coloca no seu caderno 8. Presta atenção na palavra que nós vamos ajudar o Charlie Brown agora. A palavra é compondo. Compondo. Escreveu? Vamos conferir. Compondo. O músico está compondo uma canção. Vamos conferir. Compondo. Conseguiu fazer? O importante de todas elas é você lembrar que sempre quando essas palavras significam uma ação contínua, elas terminam com NDO. Muito bem, agora vamos para a hora da curiosidade. Olha quantas curiosidades já aprendemos durante nossas aulas. E a de hoje diz assim: você sabia que em Curitiba há um espaço chamado Gibiteca? É um centro cultural, educacional e social dos quadrinistas, ilustradores, caricaturistas, roteiristas, animadores, nerds, geeks, cosplayers, sketchers, designers, pesquisadores, professores, estudantes e simpatizantes dos quadrinhos. Todos frequentam a Gibiteca. A Gibiteca dispõe de um acervo de mais de 32 mil títulos de todos os gêneros de quadrinhos. E o espaço oferece cursos de quadrinhos, então tem curso básico, intermediário e avançado, mangá, aquarela, roteiro, desenho artístico, ilustração digital, anatomia com modelo vivo, roteiro e animação. Olhe quanta coisa bacana acontece. E a outra curiosidade é muito bacana. Você sabia que existe um Oscar dos quadrinhos brasileiros? É o troféu HQ Mix. Ele foi criado em 1989
E o objetivo é divulgar, valorizar e premiar a produção de artes gráficas no Brasil. O design do troféu muda a cada ano, sempre homenageando algum personagem dos quadrinhos brasileiros. E agora você vai ficar com as dicas do Márcio Garcia, que vai te ensinar a produzir histórias em quadrinhos. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Roberto Garcia, eu sou professor, pesquisador, ilustrador e autor de histórias em quadrinhos e também livros infantis. Eu já participei de algumas obras de histórias em quadrinhos, ilustrei alguns livros para alguns autores também e já também criei minhas próprias histórias, como Menino da Lua, Silence, Sailor, o Patrão Eusébio e, por último, o Heitor Marinheiro. Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre o processo de criação de uma história em quadrinho. E como que isso se inicia? Sempre se inicia com uma ideia. E de onde vem essa ideia? Essa ideia pode vir de qualquer lugar. Pode vir de um sonho que você teve, pode ser de um livro que você leu, pode ser de uma música que você ouviu, pode ser de uma conversa que você teve com amigos, uma história que você viu na televisão, uma notícia de jornal. Qualquer lugar pode vir uma história. De qualquer lugar pode vir uma ideia. Depois chega a hora de colocar a ideia no papel. E como que a gente vai fazer isso? Uma história com começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois disso você vai criar os personagens. Vai criar com o nome deles, como eles se vestem. Depois você vai criar onde se passa essa história. Qual o ambiente, em qual cidade, em qual planeta, em qual país. Aí você vai usar a sua imaginação. Você pode descrever a sua história, a sua ideia, uma folha de papel, uma folha de caderno, assim como a gente faz na escola. Então você pode fazer esse texto usando sempre a introdução, desenvolvimento e conclusão, para você saber de onde começa a sua história, onde vai ser o momento principal e para onde você quer que a sua história vá chegar. Bom, feito o roteiro, a gente vai para a etapa do desenho. A etapa do desenho é uma etapa muito importante dentro de uma história em quadrinho. Primeiro, ela passa por alguns momentos. A gente vai passar primeiro para o desenho a lápis, que é o rascunho do desenho. Depois a gente vai passar para os quadros, onde a gente vai posicionar os quadros dentro da página. Depois a gente vai fazer os balões, para depois sim finalizar o nosso desenho. Então como que começa? Primeiro numa folha você vai desenhar, vai imaginar a sua história em várias cenas. O que vai acontecer em cada momento. A partir daí você vai desenhar os balões também. Desenhar os personagens, os balões e as falas. Tudo posicionadinho, bonitinho, você vai ver em quantos quadros você vai precisar para contar a sua história. Bem, lembrem, tem tirinhas de história em quadrinhos que são feitas em 3 quadrinhos só. Tem o começo, o meio e o fim. E tem histórias em quadrinhos que tem páginas, por exemplo, com 9, 12 quadros. Então por isso você vai ter que pensar antes nessa etapa de rascunho. Feito isso, você vai fazer o seu desenho. Faz o desenho, os quadrinhos bonitinhos, já faz o balão, posiciona o balão para o balão não cobrir o rosto do personagem, não tem espaço, às vezes o balão fica muito pequenininho, não dá para ler o que está escrito dentro, tem que pensar nisso. Depois disso, tudo feito, tudo desenhado numa folha de rascunho, você vai para a sua arte final. O que é uma arte final? Você vai pegar esse desenho, você pode copiar ele novamente numa folha ou pode usar na mesma. Aí você vai usar para finalizar seu desenho, para fazer o contorno dos quadros, dos desenhos e dos balões. Canetinha, lápis de cor, tinta aquarela, tinta guache, até uma caneta esferográfica, aquela caneta que a gente usa para escrever na escola, dá para usar. O próprio lápis que você usa normalmente também dá para fazer uma arte final bem bacana. Então você vai escolher o material que você tem em casa, o material que você se sente melhor para desenhar, e vai fazer esse contorno para finalizar esse desenho. Feito isso, sua história em quadrinhos está pronta. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha ajudado vocês a pensarem um pouquinho mais sobre como se produz uma história em quadrinho e como vocês podem criar qualquer tipo de história que vocês quiserem. Tá bom? Um grande abraço e até mais. Gostaram do vídeo? Eu adorei. Márcio, muito obrigado por colaborar com as nossas aulas e nos ensinar. E a fichinha da curiosidade? Se você quiser, você pode fazer um personagem seu, de uma história em quadrinhos, com as dicas que o Márcio deu, ou resgatar aquele personagem que você criou enquanto a gente estudou sobre as tirinhas. Faz o desenho dele, o nome, coloca informações, você pode colocar o que ele come, se ele tem familiares ou amigos, se é inspirado em alguém ou alguma coisa e onde ele vive. Dá para fazer uma fichinha muito bacana, não é? Nossas aulas chegaram ao fim. Eu adorei estar com você e espero até a próxima para nos vermos. Abraços no ar!